dia 6 de março de 1817, nas ruas do Recife, foram ouvidos gritos do povo saudando a libertação da pátria. Foram gritos mágicos contra a tirania. Explodia uma revolução que foi intensa, romântica e apaixonada, tal como meu casamento com Domingos José Martins. Bom, tenho que me apresentar. Sou Maria Teodora da Costa Martins. Tenho agora 18 anos. Nasci aqui nessa província e sou filha dos portugueses Teodora e Bento da Costa. Ele, um comerciante de escravos bastante rico. Foi durante 4 anos contra meu namoro com Domingos, o maior dos líderes revolucionários. A Revolução Pernambucana deu-nos a liberdade e a democracia que jamais tínhamos visto. Um governo próprio, com bandeira e constituição. Um exército brasileiro e até um embaixador nos Estados Unidos. Ela foi demasiado importante para se perder na história ou cair em esquecimento. E é por isso que eu estou aqui, para lembrá-la e colocar seus mártires no seu devido lugar, na história do Brasil. Olá! Na véspera do dia 6 de março, uma data histórica para todos os pernambucanos e pernambucanas, o canal Cultura Pé Digital apresenta o tema 1817, a história de uma revolução republicana. A data magna de Pernambuco, que em 2017 passou a ser feriado no estado, é celebrada no dia 6 de março e serve para que esta e as próximas gerações não esqueçam da Revolução Pernambucana de 1817. O movimento que tornou o Estado uma nação independente durante 75 dias. A República, apesar de breve, deixou um legado inestimável que forjou a identidade do nosso povo e nos inspira até hoje com os seus ideais de liberdade, luta e resistência. Foi no dia 6 de março de 1817 que o então governador de Pernambuco, Caetano Pinto, recebeu a denúncia de que uma rebelião que tinha por objetivo a independência de nossa terra do domínio de Portugal, estava prestes a eclodir. Reunido o Conselho Militar da Capitania, formado por oficiais portugueses graduados, foi dado a ordem para que fossem presos os líderes revolucionários. Os primeiros a serem presos foram os comerciantes Domingo Martins e Antônio da Cruz Cabugá, além do padre João Ribeiro Montenegro. No momento de prender os militares, o quadro mudou e houve resistência, e a Revolução, então, tomou conta das ruas do Recife, deixando um saldo de mortos, presos e exilados. E para contar essa história da Revolução Pernambucana de 1817, o canal chama aqui 3 pessoas muito importantes, e a gente agradece desde já a presença de todas elas. O historiador George Cabral, membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco e presidente do Instituto Histórico de Olinda. Obrigada, George, seja muito bem-vindo. Olá, Michele, obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Estamos aqui também com dona Margarida Cantarelli, que foi recém-postada presidente do Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Boa tarde, professora Margarida, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Michele. A satisfação é nossa de estar comemorando esse 6 de março desta maneira. Eu aproveito para agradecer à Secretaria de Cultura, a você e toda essa equipe tão competente e acolhedora, para que possamos fazer essa celebração virtual sem deixar passar em branco a data magna de Pernambuco. Muito obrigada ao secretário Gilberto e a todos vocês que fazem a Secretaria de Cultura. Nós que agradecemos, Margarida. E chamamos também Margarida, que, além de presidente do Instituto Pernambucano, é ocupante da cadeira número 9 da Academia Pernambucana de Letras, onde foi presidente até o ano passado, 2020, doutora em Direito Internacional, é professora do mestrado da Faculdade Damas, desembargadora federal emérita. E Margarida, ela vai contar isso também logo mais, ela tem uma ligação familiar com a Revolução Pernambucana por parte do José Inácio Ribeiro Abreu e Lima, conhecido como Padre Roma, um dos líderes da Revolução. Pai de José Inácio Abreu e Lima, que entrou para a história como General Abreu e Lima. E, em instantes,
Margarida vai fazer aqui esse relato que ouviu a vida inteira gerações sucessivas de sua família. Antes de passar a palavra para que George nos conte um pouco mais da Revolução e conduza essa conversa, também é nosso convidado o advogado Marcelo Casseb, vice-presidente do Instituto Histórico de Pernambuco e professor da Faculdade de Direito da UPE. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, Michele. Boa tarde, George, professora Margarida. Quero dizer que é um prazer estar aqui na tarde de hoje, participando dessa conversa sobre essa data tão importante, que é a data magna, que celebra a Revolução Pernambucana de 1817. George, a palavra está com você, para você contar para a gente um pouco mais dessa história e conduzir essa conversa. Bom, boa tarde mais uma vez e saudações a quem nos escutar depois, né, na gravação. Nós estamos hoje no dia 5 de março, né, no final da tarde, fazendo essa live, mas ela fica disponível nas plataformas digitais, né, e é provável que muitas pessoas vejam esse material depois. Essa é a nossa intenção e nós, desde já, agradecemos também à Secretaria de Cultura. Bem, como nós tínhamos combinado entre nós três, né, eu vou comentar alguns aspectos históricos, né, da Revolução, mas antes, né, nós tínhamos, né, arquitetado aqui uma estrutura da nossa conversa, né, iniciando com uma breve intervenção, né, inicial da professora Margarida Cantarelli, que é a atual presidente do Instituto Arqueológico, né. Ela, sim, vai, né, nos guiar nessa conversa aqui, e, portanto, eu devolvo a palavra para ela nesse momento. Obrigada, George. Nós pensamos em apresentar a Revolução de 1817 sobre o aspecto histórico, claro, os fatos que ocorreram e a interpretação desses fatos, que o professor historiador, doutor em História, George Cabral, falar para nós, e um aspecto outro menos conhecido, que é o da lei orgânica, ou seja, a Constituição Republicana de Pernambuco. Então, esta lei orgânica, modelo de uma Constituição daquela época, será apresentada por Marcelo Casseb. Eu apenas farei alguns comentários do que eu gosto de fazer sempre, os detalhes, as peculiaridades ótimas que aparecem nesta lei orgânica e que precisam ser ressaltadas, sobretudo nos seus princípios éticos. George, conte-nos essa história que todos estão querendo saber, com detalhes. Obrigado, Margarida. Eu queria expressar mais uma vez, né, a honra, a alegria de poder participar, né, uma vez mais, desta celebração, né, que é uma celebração histórica, mas também carregada de sentidos, né, de cidadania, né, que nos trazem a questões, né, da nossa atualidade, da nossa construção como nação, né, dos nossos problemas e também das nossas virtudes. Então, é uma história viva, né, não é uma história que está ali cristalizada, né, mumificada 200 anos atrás, mas é uma história que nos traz, né, questões muito relevantes e muito atuais. Então, eu estruturei aqui, para não me alongar muito, né, o professor tem mania de falar muito, então eu fiz aqui uns tópicos bem estritos para não estourar o tempo, né. O primeiro desses tópicos é referente à necessidade de termos essa data magna, né. Por que a data magna? E qual a razão dela existir? Tá? Então, a legislação federal garante que cada estado da federação escolha uma data do seu calendário cívico, né, como a mais importante. Pode ser um feriado, né, que deve ser um feriado para que seja celebrada à altura. Né? No nosso caso, Pernambuco escolheu a data do 6 de março de 1817, né, que é a data em que se inicia uma revolução, né, que foi primeiro movimento anticolonial, independentista da monarquia portuguesa, que chegou, de fato,
né, a ter os seus movimentos iniciados e que chegou, de fato, a tomar o poder. Né? Esse movimento, como o Michel adiantou no início, né, eclode em 6 de março, estabelece uma república, um governo republicano, né, que continua em funções até o dia 20 de maio de 1817, são 75 dias, né, um período curto, mas nesse período a República de Pernambuco, né, criou uma bandeira para Pernambuco, criou uma lei orgânica, né, conseguiu enviar representação diplomática para os Estados Unidos em busca de reconhecimento da sua independência, né, e também da abertura de canais comerciais. É uma revolução que se estendeu à Paraíba, ao Rio Grande do Norte e a parte do Ceará, né, e era uma revolução que estendia o convite, né, às outras províncias, né, do Brasil, né, da América Portuguesa naquele momento. Né? Tanto que a ideia do padre João Ribeiro, né, que criou a nossa bandeira, era de que ao redor, né, do arco-íris fossem sendo colocadas estrelinhas representando cada uma das províncias, né, que se unisse a Pernambuco. Então, o impacto dessa revolução, né, foi tão marcante, tão intenso, né, e a gente pode aferir isso na própria repressão, né, que a coroa portuguesa desferiu sobre Pernambuco. Né? Nenhum outro movimento na América Portuguesa teve uma quantidade tão grande de pessoas executadas, pessoas mortas em combate, né, de exilados e de presos. Né? Alguns desses presos permaneceram em Salvador, encarcerados durante 4 anos, até 1821. Então, de fato, é um movimento muito marcante, né? É o único que toma o poder, efetivamente, né? Tem uma repercussão internacional gigantesca, né? Os jornais europeus noticiaram mais a Revolução Pernambucana de 1817 do que o 7 de setembro de 1822, por exemplo. Mas, apesar de tudo isso, é um movimento, um momento da nossa história, né, pouco conhecido pela população, né? Há como uma espécie de um silenciamento, né, ali pairando, né, sobre a Revolução de 1817. Daí a necessidade de termos a data magna, né, de termos o feriado para que essa memória seja continuamente reavivada, né, cultuada, né, e que se discutam os pontos que aquela revolução, né, pretendeu trazer, né, no seu projeto de construção de um Estado-nação. Tá? É um movimento de independência, é muito importante que seja dito isso. Né? Não é um movimento separatista, porque não havia ainda um Brasil de onde se separar. Né? Pernambuco coloca uma proposta de independência às outras províncias, né? E era algo que estava sendo costurado, né, entre as principais cidades, né, da América Portuguesa. Tá? Não era um movimento improvisado. Né? Ele acabou eclodindo prematuramente em Pernambuco, né, mas havia claramente articulações, né, ligando grupos maçônicos, sobretudo, né, de Pernambuco, da Bahia e do Rio. Né? Então, portanto, é algo que tem, né, uma articulação prévia, uma preparação, né, não é meramente uma quartelada, né, como a historiografia oficial muitas vezes colocou, né, em seu discurso, né, minimizando a importância do movimento pernambucano de 1817. Né? É também uma revolução propriamente dita, né, sobretudo, né, e podemos chamá-la de revolução, sobretudo porque os seus próprios participantes, né, se denominam revolucionários. Né? Então, houve também um questionamento muito intenso da historiografia mais recente, né, produzida no Brasil, né, atacando o caráter revolucionário de 1817, né, por uma série de limitações das propostas que foram colocadas naquele momento, né, críticas até, de certa forma, anacrônicas, né, porque nós não podemos exigir de um tempo aquilo que ainda não podia surgir nele, né, mas ela é feita por sujeitos que se declaram, que se colocam como revolucionários. Né? Os documentos produzidos pela República de Pernambuco,
né, são colocados, né, como sendo produzidos no contexto de uma revolução. Né? Uma revolução que propunha ao resto, né, ao contexto das províncias da América Portuguesa, né, um projeto de nação, né, um projeto de nação que, a partida, era um projeto republicano, né, um diferencial em relação ao que ocorreu no 7 de setembro, né, à medida que também se aproximava do que aconteceu, né, em outros países da América Hispânica. Tá? Então, essa articulação, né, entre os diversos núcleos da América Portuguesa, né, entre os núcleos europeus também, né, especialmente na Inglaterra, né, tudo isso, toda essa circulação de informação e de ideias através dos círculos maçônicos, né, tudo isso nos dá, né, uma noção da amplitude, né, dessa articulação. Né? A eclosão prematura em Pernambuco, né, no Recife, em 6 de março, acabou também facilitando, né, a própria repressão a posteriori. Né? Eu gosto sempre de ressaltar, né, que esse movimento de 1817, né, ele tem uma base de ideias, né, muito sólida, né, muito bem articulada, né, e com um projeto muito vanguardista e, em alguns aspectos, ainda não totalmente, né, alcançados pela nossa sociedade, né, na atualidade. Então, se a gente vai observar a lei orgânica, que, né, o professor Marcelo Casseb e a professora Margarida voltarão a comentar, né, com mais propriedade um pouco adiante, nós vamos encontrar lá, né, em 1817, uma proposta de liberdade de culto, né, uma proposta de liberdade de imprensa, né, uma série de ações que tinham, né, um viés muito vanguardista, né, e, sobretudo, uma preocupação muito grande em consultar e em informar, né, a população. Né, uma noção muito clara, né, de que a soberania ela emana do povo, né, e uma preocupação em participar ao povo as decisões do governo provisório. Né? Há alguns historiadores que afirmam que essa preocupação, né, vamos dizer assim, ideológica, ela foi tão grande, né, foi tão presente, que acabou eclipsando outras providências, né, de cunho mais prático que deveriam ter sido tomadas, que não foram, e que acabaram interferindo, né, diretamente no próprio fracasso da Revolução. Né? Mas, apesar da repressão, né, apesar do esquecimento, né, apesar das tentativas de silenciamento, né, nós não podemos negar que se trata, né, de um movimento de extrema importância, não apenas para a história de Pernambuco, para a história do Brasil, né, um movimento de pré-independência, um movimento que apresentava, né, às províncias da América Portuguesa um projeto de construção de nação, né, que, né, se triunfasse, a gente não sabe dizer, né, porque na história nós não trabalhamos com o si, né, se triunfasse, nós não temos, né, não teremos nunca, se consolidaria, né, se avançaria na forma pensada, né, mas que, como proposta, é uma proposta muito mais vanguardista do que aquela que triunfou, né, em 7 de setembro de 1822. Né? Então, a comemoração de 1817, ela ganhou, né, uma intensidade muito salutar, né, a partir do momento do reconhecimento da Carta Magna. No bicentenário, em 2017, houve um empenho muito grande, né, do governo do Estado, da Fundarp, do Instituto Arqueológico, de vários institutos históricos municipais, um apoio também, né, muito importante da Grande Loja Maçônica, do Museu da Cidade do Recife, no Forte das Cinco Pontas, né, do SESC, uma série de instituições que se reuniram, né, para aproximar esta história, né, dos pernambucanos, e também para trazer os pernambucanos, né, para se apropriarem dessa história. Né. E ali, em 2017, nós iniciamos um arco de celebrações, né, que vai se estender ao longo dos próximos anos, né, e que tem também um ponto importante neste ano de 1821,
né, deste ano de 2021, que é o bicentenário de 1821, que é o momento no qual Pernambuco efetivamente alcança sua tão desejada autonomia, né, aquela autonomia sufocada em 1817 violentamente, né, ela finalmente se institucionaliza dentro da monarquia portuguesa em 1821, né, com a eleição de uma junta governativa, né, formada por elementos locais, eleitos localmente, né, para governar a província de Pernambuco. Né? E há, entre esses dois momentos, 1817 e 1821, muitas conexões, né? Há muitos atores dessas duas histórias, né? Da Revolução de 6 de Março e da Junta de Goiânia e Convenção de Bibiribe, em 1821, né, que participaram dos dois movimentos, né, ou que forjaram essa consciência, né, de um desejo de autonomia, de uma luta pelo constitucionalismo, né, dentro da prisão, né, sendo punidos por 1817, né, e eu gostaria de destacar, para ir encerrando a minha fala, né, dessas figuras, que é a figura de Gervásio Pires Ferreira, né, um filho de português, né, filho de um comerciante português, também se dedicou ao comércio, né, chegou a estudar em Coimbra, mas acabou se enveredando efetivamente para os negócios, né, e que foi uma espécie de secretário da Fazenda, né, da Revolução, do governo interino de 1817. Por isso ele acabou passando 4 anos preso, né, em Salvador, e quando foi solto, né, retornou a Pernambuco e participou diretamente das articulações, né, que levaram à expulsão do último governador português, Luís do Rego Barreto, né, exatamente enviado para Pernambuco para, né, reprimir 1817, participou, né, da expulsão deste governador daqui de Pernambuco e também, né, da expulsão das últimas tropas portuguesas que estavam situadas aqui, né. Também impediu, em 2 ocasiões, o desembarque de tropas que foram enviadas para tentar, né, amarrar novamente Pernambuco. Então, é uma figura extremamente importante, né, participou em 1817, teve uma participação essencial em 1821, governou Pernambuco como presidente da junta, né, de governo durante praticamente um ano, depois acabou sendo, né, derrubado do poder por outros movimentos que nós não temos tempo de discutir aqui, mas continuou na vida pública, né, exercendo outras funções até a sua morte em 1838. Então, né, um personagem muito importante. Às vezes a gente passa ali, né, no centro da cidade, na Boa Vista, pela rua Gervásio Pires, é a rua exatamente que homenageia esta figura, né, destacada da história de Pernambuco. Então, esse é um pouco, né, alguns aspectos dessa história tão rica, né, que é 1817, e que nos abre aí, né, espaço para discuti-la em várias perspectivas, né, em vários enquadramentos, dada a sua riqueza. Obrigada, George, por trazer para nós, da forma resumida, mas com tanto conteúdo, com tanta informação, e lembrando, sobretudo, essa figura de Gervásio Pires, que pretendemos, durante este ano, mais ainda, enaltecer o seu papel na história de Pernambuco. Mas, como você disse, houve uma preocupação de tornar essa revolução pouco conhecida ou esquecida. E ela ficou pouco conhecida até do povo pernambucano. Poucas pessoas sabiam de que se tratava e era o nome das ruas apenas. E homenageavam aqueles mártires, aquelas pessoas que perderam a vida pela causa da liberdade, pela causa da independência do Brasil, de um Brasil livre, de um projeto de Estado-nação. Mas este não era um assunto esquecido na minha família. Não. Eu me recordo, desde criança, desde sempre, ouvi minha avó, meu pai, sempre fazendo referências a José Inácio de Abreu e Lima, o Padre Roma. Minha avó era bisneta do Padre Roma, e como a matriarca da família, sempre era consultada a respeito dos assuntos familiares,
inclusive com relação ao filho do padre Roma, o general Abreu Lima. Ela sempre se opôs a que os restos mortais dele, acolhidos do cemitério dos ingleses, fossem transferidos ou para o cemitério de Santo Amaro, e nem sequer para a Venezuela, do panteão dos heróis nacionais, ela concordou. Mas o padre Roma era um assunto comum na nossa família. Por quê? Porque ele foi um exemplo de coragem, determinação e de amor à liberdade. Então, a liberdade é algo que é muito caro a todos nós. Esse assunto, mais do que um fato histórico, para mim é um fato familiar e que me comove, porque eu associo aos meus passados, que também levavam muito a sério essa contribuição que pôde os nossos antepassados darem a Pernambuco, darem a história. Eu me recordo que eu estive na Venezuela e entrei numa livraria, perguntei se havia algum livro sobre o general Abreu Lima. E então expliquei ao livreiro, já um senhor idoso, a razão daquele meu interesse, porque alguém do Brasil chegou ali procurando aquele livro, e eu falei dos laços familiares. Este senhor foi tomado por uma grande emoção e resumiu todo aquele sentimento dele numa frase, que para mim ficou marcante: fiel ao nosso libertador, fiel a Bolívar, fiel ao libertador. Fidelidade é uma coisa muito importante, é uma manifestação ética que precisa ser sempre observada e lembrada. Então, esta revolução pouco conhecida, felizmente, nesses últimos anos, tem vindo à tona desde o bicentenário com mais razão, mas é verdade que na comemoração do primeiro centenário, o governador Manuel Borba adotou a bandeira da Revolução 17 com a bandeira de Pernambuco. Esse gesto é um gesto da importância que ele deu e que o Estado deu naquela época, resgatando um fato ocorrido um século antes. E agora, no bicentenário, tudo isso voltou ao debate, à reflexão e, sobretudo, à divulgação desta mensagem de liberdade em todos os aspectos que era possível naquela época. Lembre-se que nós estamos falando do começo do século XIX. E, além desta bandeira que nós resgatamos, nós temos nos dedicado muito a outro aspecto muito importante da Revolução de 17, e menos falado ainda, que é a sua lei orgânica, que nós consideramos uma primeira Constituição da história do Brasil. E Cassebe também tem se dedicado a isto, e eu peço a ele que faça as suas considerações. Eu poderei depois fazer algum complemento daqueles tópicos que me tocaram mais a sensibilidade por achar extremamente relevantes. Cassebe, agora é com você a lei orgânica ou a nossa primeira Constituição. Boa tarde novamente, professora. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão caro. Boa tarde, professor George, nosso confrade. Boa tarde a todos que nos ouvem. De fato, professora, a senhora estava falando que falar da Revolução de 17 é algo que, de certa forma, é como falar de sua história familiar. E aqui eu estava pensando como é que a gente poderia tentar sensibilizar para a importância do que foi a lei orgânica ou a Constituição na vida de um país. Um autor muito caro nos estudos de direito constitucional para mim, ele dizia que, tentando explicar o que era a Constituição, que a Constituição é como se fosse um pacto ou um contrato de casamento. Assim como duas pessoas se casam tentando desenvolver um projeto em comum, projeto familiar, pela comunhão de valores, objetivos de vida. Também a sociedade, ela procura formar um pacto, dessa vez um pacto social, que vai projetar para o futuro aqueles valores que a sociedade entende como
corretos, como melhores, como valores que estão dentro desse horizonte moral e ético que essa sociedade compartilha. Então, a Constituição ela passa a ser, ao longo do século XVIII, mas sobretudo do XIX, uma carta de apresentação dos países para o tempo da civilização e do progresso. É algo efetivamente fundamental para qualquer sociedade, tão fundamental que ela começa a aparecer em vários países, não só na Europa, mas também aqui na América, né, América do Norte, mas depois aqui na América Central e América do Sul, as repúblicas vão surgindo e as constituições, no seu encalço, também vão aparecendo. Ter uma constituição significa, portanto, ascender a um novo estágio de convívio social. E a gente precisaria entender, nesse contexto, por que era a Constituição importante aqui para o país. Como o professor George já destacou, e a senhora também, professora Margarida, a Revolução ela está longe de ser uma mera quartelada. Não é um movimento separatista, mas é um movimento de independência nacional. Um movimento por meio do qual Pernambuco, articulando-se com diversas outras províncias, buscou conquistar e, de certa forma, o fez, embora num tempo muito reduzido de 74 dias, a sua independência da metrópole de Portugal. A bandeira que foi criada por ocasião da Revolução, ela é um testemunho vivo dessa intenção de constituição de uma nova nação. Eu vou me permitir aqui até mostrar, porque essas 3 estrelas que estão aqui, elas deflagram muito bem a ideia de que o projeto republicano não era um projeto tão somente pernambucano, mas nacional. Pernambuco, Rio Grande do Norte e a Paraíba são o que essas 3 estrelas representam, que inicialmente, mas que a pretensão maior, e isso nós conseguimos extrair pelas proclamações que nós temos dos revolucionários ao longo desses dias que perfazem esse governo republicano, a intenção de se espraiar o movimento. Padre Roma, que foi à Bahia, outros emissários que foram ao sul do país, ao norte também, bem como aqueles, como Cruz Cabugá, que foi aos Estados Unidos, alguns que teriam destino na Inglaterra, Argentina, França, todos esses buscando consolidar uma nova nação que teria o seu fundamento jurídico, né, o seu novo pacto social a partir da Constituição, que no caso foi essa lei orgânica. E aí seria também importante a gente destacar por que uma Constituição, né? O que estava acontecendo? Muitas das causas que vieram fazendo com que Pernambuco fizesse precipitar, né? Até porque a articulação ela existia por uma independência um pouco antes, bem antes, mas não estava programada para o 6 de março. Houve alguns fatores que fizeram precipitar. Dentre eles, a gente poderia lembrar, né, a grande seca que assolou aqui a região norte de 1816, fazendo com que houvesse uma queda expressiva na produção de alimentos e, por consequência, um aumento no custo de vida das pessoas. Ainda a falta de segurança, higiene e abandono da própria região nossa, quer dizer, porque todas as decisões eram, bem dizer, centralizadas na coroa, né, na metrópole. E a metrópole estava no Rio, com a vinda da família real portuguesa, desde 1808, com a chegada de Napoleão a Portugal, e eles, fugindo dessa invasão francesa, vieram para o Brasil, e com isso houve uma repercussão direta para os negócios pernambucanos, porque aumentou a intervenção da coroa portuguesa sobre os interesses e a própria administração provincial pernambucana.
Poderíamos ainda destacar o aumento da carga tributária vinda da família real para o Brasil, fez com que o custo do governo aumentasse, e para bancar esse custo da instalação da corte no país, foi preciso sobretaxar algumas províncias. Pernambuco, como era aquela que oferecia a maior renda no Brasil, foi a mais sensivelmente agravada ou acometida pelas novas taxas. E isso, obviamente, fez surgir todo um sentimento de indignação. Quer dizer, o povo pernambucano, que tradicionalmente já vinha sendo constituído a partir de uma ideia, de um sentimento patriótico muito forte, esse nascido desde a restauração pernambucana, em 1654, entendia que, se ele estivesse sendo cerceado em sua liberdade, e aqui o conceito ele é fundamental, a ideia de autonomia, de se autogerir, mas também de ter a sua propriedade, ter sua liberdade individual, de ir e vir e decidir sobre os assuntos do próprio interesse. Se tudo isso for atingido, é porque chegou o momento em que nós devemos repensar o nosso futuro. Quer dizer, aquela organização, a forma de se relacionar da sociedade já não estava mais adequada à nova fase. Daí essa necessidade do pacto, do novo casamento. E nesse casamento, a metrópole não mais teria vez. Seria imprescindível nós próprios, os brasileiros, constituírem uma nova sociedade. E o elemento-chave dessa reconstituição, após a eclosão da Revolução Pernambucana, foi a Lei Orgânica. E essa Lei Orgânica, que, embora tenha o nome Lei Orgânica, em estudos outros que já tivemos a oportunidade de desenvolver, ela foi uma Constituição, sim. Por quê? Porque todo esse ideário, todo o pensamento, todas as ideias que estavam circulando aqui em Pernambuco, que conduziam para essa independência, vieram dos países europeus, vieram também dos países americanos. Quer dizer, as ideias estavam circulando no mundo todo, as ideias de liberdade, de auto-organização política, de constituição, de novas regras para uma nova vida política e social. E essas ideias foram consagradas na Constituição. Como já foi dito, a liberdade de pensamento, a liberdade de religião, a separação dos poderes, poder judiciário, um poder executivo e um poder legislativo, para que não houvesse o arbítrio do rei, do monarca, déspota, que iria oprimir a sociedade, exigindo dela aquilo que ela não poderia dar. Tudo isso estava previsto nesta Lei Orgânica, que, por isso mesmo, ela é vanguardista. Até certo ponto, a meu ver, ela estaria à frente do seu tempo. E talvez essa que foi a grande utopia da Revolução tenha se revelado, para o bem e para o mal, a grande fragilidade de que se revestiu. O Chico Science tem uma música que se chama A Praieira, em que há um verso dela que sempre me chamou muito a atenção, quando ele diz: a praieira, vou lembrando a revolução, essa vontade de mudar, de trazer o novo, de transformar essa realidade a partir daqueles princípios em que acreditamos. Mas, dizia o poeta, mas há fronteiras nos jardins da razão. Sim, havia essa pretensão de transformação da sociedade. Havia muitas mudanças, a começar pela bandeira, a começar pela forma de tratamento. Não teria mais títulos, senhor, senhora, seríamos todos tu e vós, patriotas. As pessoas se dariam por esse nome. Até na moda estilizada, o corte do cabelo, a semelhança do que aconteceu também na Revolução Francesa, foi adotado por aqui. A fundação de um exército,
a extinção dos tributos que foram criados pela coroa portuguesa, que foi aquilo percebido pelo povo pernambucano como uma forma de expropriação da propriedade, ainda a declaração de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, a liberdade e a igualdade. Talvez os dois principais lemas da Revolução Francesa e também da Americana foram aqui acolhidos, mas aqui estaria também a própria semente da discórdia, e aqui é onde talvez nós encontremos os limites da razão, porque como é que a gente poderia defender a igualdade num país cuja economia era baseada na força da mão de obra escrava? Aqui haveria uma contradição forte. E foi a partir daí que a própria Revolução começou a fragilizar-se, porque grandes apoiadores do movimento revolucionário eram grandes proprietários, senhores de engenho, comerciantes, que também se valiam da força de obra escrava. Havia o exemplo que atemorizava um pouco os revolucionários do Haiti, no início desse século XIX, a Revolução Haitiana, em que os escravos conquistaram a sua liberdade política, e isso atemorizava a todos aqui no Brasil também, né, de haver uma rebeldia dos escravos e eles saírem do controle e por a organização social e política perder. Então, esse é um aspecto. O outro, o professor Jorge lembrou aqui, a Revolução foi muito mais ideológica e talvez tenha se esquecido de aspectos pragmáticos. Então, prometia, por outro lado, a liberdade para aqueles que fossem escravos, que lutassem nas forças do exército e conquistassem a vitória na batalha, no campo conquistariam, por sua vez, a sua própria liberdade. Mas aí, e os senhores desses escravos? A gente iria armar os escravos com as armas, e se eles se voltassem contra nós próprios? Então, havia um elemento de vanguarda, de futuro, nessa proposta constitucional, mas, por outro lado, a realidade e a própria forma de organização social e da própria estrutura econômica, as forças de produção em Pernambuco faziam com que houvesse um certo paradoxo nesta revolução, e fez por minar. Dizer que ela não foi revolucionária por conta dessas contradições seria, sem dúvida alguma, isso já foi dito, um anacronismo sem fundamento. A própria Revolução Norte-Americana conseguiu, com os seus paradoxos e tensões, estabelecer uma Constituição ainda hoje vigente a partir de uma sociedade escravocrata. A liberdade, o abolicionismo lá foi muito tempo depois. Então, isso não diminui o valor da Revolução, nem o seu ideário político e jurídico. Por isso mesmo, e aqui eu já chego próximo de encerrar, acho fundamental nós celebrarmos essa data. A Constituição, a lei orgânica, ela pode ter tido suas fragilidades e não ter se firmado no tempo, mas estabeleceu uma utopia que ainda hoje ela permanece. Muitos dos preceitos que estão tanto na lei orgânica de 1817, quanto numa declaração de direitos que também foi escrita no bojo dessa Revolução de 1817, todos esses direitos, essa ideologia, esses princípios ainda são, hoje mesmo, uma utopia para a nossa sociedade brasileira, ou seja, constituem uma diretriz que devemos seguir e tentar traduzi-la para a nossa realidade em prol da melhoria do povo brasileiro. Então, do ponto de vista constitucional, eu sempre tenho muito orgulho de dizer, isso eu já disse para a professora, que a nossa primeira Constituição do Brasil não foi a de 1824, foi a Lei Orgânica de 1817, não só pelo que representou nessa Revolução, mas, sobretudo, pelos princípios que ainda hoje estão preservados na nossa Constituição vigente e que apontam para uma sociedade mais justa, mais solidária e, principalmente, mais igualitária. Então, professora, eu lhe agradeço e já passo novamente a palavra para a senhora.
Muito obrigada, Marcelo. Eu queria dizer que esse assunto não vai terminar hoje, nem vai terminar aqui. Outras reuniões como essa nós promoveremos e sei que contarei com o apoio da Secretaria de Cultura, dessa equipe maravilhosa que nos ajudou a fazer esta celebração virtual, como o momento permite. Lamentavelmente, só podemos fazer dessa forma, mas o assunto continuará e outros temas de interesse da história de Pernambuco serão tratados da maneira virtual ou presencial no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Rua do Hospício, 130. Visitem o nosso museu histórico, porque vão encontrar muitas peças que pertenceram a essas pessoas que fizeram a Revolução de 1817 e outros movimentos que Pernambuco teve um papel de liderança, um papel preponderante na história nacional. Muito obrigada, George, para você encerrar. Obrigado, Margarida. Eu queria, antes de encerrar, agradecer, né, a essas pessoas que estão acompanhando a transmissão, né, que estão aí manifestando, né, colocando suas perguntas. Inclusive, podemos até, né, registrar também a presença, né, dos nossos confrades, né, dos Institutos Históricos Municipais de Goiânia, de Garanhuns, do Centro de Estudos de História Municipal, do Instituto Histórico de Olinda, né, todo mundo acompanhando essa celebração virtual, né, e com isso nós relembramos que há, né, todo um esforço interligando o Instituto Arqueológico, né, e os institutos municipais, do Centro de História Municipal, né, para formar uma rede, né, que permita levar, né, a todos os municípios de Pernambuco eventos, né, de rememoração histórica, discussões, né, voltadas para a percepção, né, mais ampla e mais profunda da nossa história. O pessoal do Instituto de Caruaru também está presente, né, nós temos aqui uma participação importante. E temos algumas perguntas aqui, Michele, não sei se a gente tem um tempinho para, né, destacar a participação aqui do público, né? Até selecionado aqui, Marcelo, algumas perguntas, porque de fato a gente teve uma participação aqui muito expressiva no nosso canal do YouTube. Aproveitar para dizer que essa live ela fica salva, né? Porque de fato a gente teve aqui essa aula, né, que nos foi dada aqui pela professora Margarida, por você, George, por Marcelo, e é um material que se constitui um material de referência, né? Que, na minha opinião, assim, atende os objetivos da Data Magna, que é promover essa reflexão, né, sobre os legados da Revolução Pernambucana, que até hoje reverbera no imaginário de nós, pernambucanas, pernambucanos, na ideia desse povo forte, guerreiro, vanguardista, né? Toda essa ideia que a gente traz de Pernambuco e do povo pernambucano, eu acredito que tenha vindo que essa memória da Revolução que está em nós, né, até hoje. E essa aula fica, então, salva no canal do YouTube, onde tivemos comentários e perguntas bem interessantes, e aí eu deixo aqui algumas delas, para que vocês, em suas considerações finais, respondam, deem sua opinião sobre essas perguntas feitas. Eu vou fazer o seguinte, Marcelo, eu vou ler todas as perguntas, e vocês, nos seus comentários finais, vão respondendo. Pode ser assim? Tivemos aqui o Edivaldo Júnior, por exemplo, elogiando a iniciativa, e ele gostaria que fosse falado um pouco sobre a participação do Padre Tenório, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Vila Velha, em Itamaracá. Para que a gente não demore muito, porque a gente já está no final da live, eu acho que pode ser feito um comentário também sobre esses heróis, né, sobre os nossos heróis da Revolução, porque eu acho que realmente está na figura dessas personalidades que fizeram a Revolução e que a gente precisa lembrar dela através da história também dessas pessoas. O Edivaldo destaca o Padre Tenório e eu imagino diversos outros personagens que a gente poderia trazer aqui. A gente não vai ter tempo, mas de uma maneira geral a gente pode falar um pouco da importância, né, desses líderes. Também foi perguntado se existe
qual é a razão, na opinião de vocês, para esse apagamento da história da Revolução de 1817? E aí, então, eu fico com essas duas questões aqui por conta do tempo, para que, em suas considerações, vocês façam os comentários. Podem ficar à vontade aí para começar. George, tem uma pergunta de Rita de Cássia também, se você puder, faça um apanhado desses, porque eu sei que o nosso tempo está se esgotando. Tá bem, professora. Nós temos aí, né, algumas figuras que são importantíssimas e eu gostaria de começar relembrando, né, algumas dessas figuras por Bárbara de Alencar, né? Estamos aí quase às vésperas do Dia Internacional da Mulher, né? Bárbara de Alencar teve um papel muito importante, né, no sertão do Ceará, proclamando lá a República, né, juntamente com seus filhos, né, aderindo à Revolução de 1817, foi presa por conta disso, é a primeira presa política da história do Brasil, voltou a ser, né, republicana em 1824, novamente foi presa, né, então uma história, uma personagem importantíssima, né, e que se sobressai, né, num mundo essencialmente, fundamentalmente masculino. O padre Tenório, né, o pároco de Itamaracá, da Vila da Conceição, conseguiu, né, levar a Revolução até Itamaracá, rendeu pessoalmente, sozinho, o Forte Orange, né, a Fortaleza de Santa Cruz, num ato de extrema bravura, né, e foi um dos que foram executados no Campo do Erário, né, em junho de 1817, depois da derrota da Revolução. Né? E eu também gostaria de destacar brevemente a figura do padre João Ribeiro, né, que é o grande ideólogo da Revolução, né, talvez, apesar de clérigo, né, era talvez o que tinha as ideias mais radicais desse grupo, né, que articulou aqui o processo revolucionário, né, e que muito provavelmente deve ter escrito muita coisa, né, como Frei Caneca escreveria depois, né, para 1824. Mas João Ribeiro não dispôs da imprensa como Frei Caneca disporia depois, né, e na hora da repressão da Revolução, né, é muito provável que esses escritos tenham sido destruídos, porque eles seriam provas, né, contra João Ribeiro. João Ribeiro acabou, né, se suicidando em Paulista, né, temendo a força da repressão. Né, Cássia pergunta a razão do mutismo sobre a Revolução da história. Dos esquecimentos, né? 1817, ela, depois que vem a independência em 1822, vem no regime monarquista, né? Vem uma monarquia, né? E o monarca é exatamente o filho, né, do rei que sufocou 1817. Então, não era muito, né, adequado para o novo regime, né, rememorar 1817. E quando veio a República, finalmente, em 1889, o herói escolhido foi outro, foi o mineiro Tiradentes, né? Então, os nossos heróis pernambucanos acabaram, né, silenciados, mas nós estamos agora trabalhando duramente, né, para trazê-los de volta, né, suas ideias, seus exemplos de vida, né, para a discussão na nossa atualidade. Professora Margarida. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês essa oportunidade e voltaremos outra vez com outros temas também de interesse para a sociedade, para os jovens, para que os jovens se orgulhem do passado de Pernambuco e saibam o quanto os nossos antepassados chegaram a doar a própria vida, perder a própria vida em razão dessas causas maiores do interesse de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigada a todos vocês que estão participando desta live e continuemos juntos em outros episódios, em outros eventos comemorativos. Este ano teremos vários. Muito obrigada, Michele, você, como sempre, coordenando muito bem as lives da Secretaria de Cultura. Obrigada, professora. É um prazer tê-los aqui conosco, estamos à disposição. Marcelo, suas considerações. Bom, eu diria, tentando resumir um pouco as colocações que foram suscitadas e aquilo que eu consegui acompanhar aqui pelo chat, a ideia do esquecimento da Revolução
tem muito a ver com o próprio momento em que se faz história, né? O professor Jorge lembrou aí que se consolidou, após a Revolução, a própria monarquia, que viria logo após ser a monarquia brasileira, né? O filho do rei de Portugal, Pedro I, depois Pedro II. Então, isso colaborou para que a Revolução, que defendeu e instalou uma república, não fosse bem-vinda. Os historiadores oficiais que escreveram as primeiras obras de história do Brasil, como Verhagen, eles próprios colocaram a Revolução como se fosse algo totalmente secundário na história pernambucana. A Revolução foi o primeiro movimento de contestação efetiva contra a metrópole portuguesa de todo o Império Português, desde sempre. Nunca tinha havido uma outra dessa natureza. Então, ela atingiu diretamente o coração e o orgulho da coroa portuguesa. Precisou-se de uma repressão muito forte. Então, veio a repressão forte, alguns, temendo essa repressão, se suicidaram, como foi dito, outros foram torturados, mortos sumariamente, como o próprio, acho que é o tataravô, né, professora Margarida? Padre Roma. Um processo sumário de 2 dias, depois da prisão. De 2 dias. Pernambuco foi também penalizado, perdeu a extensão territorial da comarca de Alagoas, hoje estado de Alagoas, dentre outras consequências que adviriam. E, com isso tudo, só se voltou a falar um pouco da Revolução a partir do momento que a República foi instalada, quase em 1889, quer dizer, quase 8 décadas após a Revolução Pernambucana. E aí se resgatou, mas a história é sempre feita por aqueles que estão no poder. E quando a República foi instalada aqui no país, Pernambuco já não tinha a mesma projeção política que teve na época. E com isso a história foi contada de um modo um tanto quanto enviesado, e por isso se esqueceu, a meu ver, obviamente, a própria importância e dimensão. Há outros aspectos que a gente poderia considerar, mas isso, como a professora Margarida já falou, a gente vai deixar para um outro encontro e uma outra discussão. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade, parabenizo a Secretaria de Cultura, a você, Michele, pela interlocução, pelo privilégio de estar aqui, também aos professores Margarida e George, e estamos à disposição para outros eventos. Obrigado. Obrigada a todos mais uma vez. Boa noite. Pedir aqui, por último, para que vocês que assistiram também aqui a live curtam o nosso canal, nos sigam nas redes sociais, até mesmo para poder acompanhar todas as pautas que estaremos trazendo aqui no canal, discutindo a cultura, a história de Pernambuco. E, mais uma vez, obrigada em nome de toda a equipe que faz o canal Cultura PE Digital e que faz a Secretaria de Cultura de Pernambuco. Boa noite a todos.